Senhor esteja contigo, com teus familiares, esteja em todas as áreas da sua vida, te dando força, te dando coragem, te dando ânimo, te guiando, te protegendo, te guardando, te abençoando, te prosperando. O Senhor seja presença constante na sua vida e da sua família. Eu quero falar hoje sobre diabetes. Diabetes. Nós vemos assim que Jesus, em Marcos, no capítulo 2, no verso 17, Jesus, ele assinou embaixo, como é que se diz, a profissão do médico. Ele disse que os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes, né? E também nós vemos que no Salmo 103, verso 3, diz que é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, né? E para nós entendermos melhor, um dos atributos ao nome de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor é quem te sara. O Senhor é quem sara. Eu assim, na minha concepção, eu fiquei pensando, analisando, o Senhor, ele não é médico dos médicos, porque os médicos, como todos os outros profissionais, precisam estudar. E aí eles estudam determinadas áreas que, através dos exames, eles dão diagnóstico das enfermidades. E o Senhor, ele é a cura. Se aquela mulher com fluxo de sangue, ela ia pensando, se eu tocar nas vestes, serei curada. Então o Senhor é a cura do corpo e da alma. Do corpo, da alma e do espírito. E como Jesus é a cura, mas Deus também dá às determinadas pessoas o dom de cura, que curam outras pessoas para a glória de Deus, não é verdade? Então, olha só, diabetes é uma das doenças que mais estão, como outras doenças, são tantas doenças hoje, né, que estão atacando as pessoas, né? E a diabetes é uma delas. A diabetes é um grupo de doenças que resultam em muito açúcar no sangue, alto nível de glicose no sangue. E são diversas as causas da diabetes, que resulta em diabetes, né? Por exemplo, entre eles estão defeito nas células de beta do pâncreas, que produzem a insulina, né? Erro genético quando a produção de insulina, má alimentação, peso, sobrepeso, o peso é fora do normal, uso de droga, infecções virais. Então, são várias as causas da diabetes, né? E os principais tipos de diabetes, nós temos o diabetes tipo 1, que é considerado uma doença autoimune e costuma se manifestar no nascimento ou em idade muito precoce. Diabetes tipo 2 é a mais comum. Ela está relacionada com os hábitos da pessoa, sobretudo com o sedentarismo, o consumo excessivo de alimentos nocivos, quer dizer, aquelas pessoas que não caminham muito, ficam muito em casa, sedentário, né? E também o seu mecanismo se dá não pela falta de produção de insulina, mas pela resistência das células em utilizar esses hormônios. E o sangue se acumula no corpo, tá entendendo? Então, é importante que nós estejamos atentos para essas coisas, para o nosso corpo. Examina o nosso corpo, vamos prestar atenção no nosso corpo, né? E também a diabetes gestacional, que muitas mulheres com esse tipo de diabetes, que ocorre durante a gravidez, é perigosa também, né?
A diabetes LADA que é a sigla do inglês, que deriva de palavras em que a tradução significa diabetes autoimune lactente do adulto. Na verdade, é uma variação da diabetes tipo 1, mas que não se manifesta na idade adulta, né? Ela é mais por ação autoimune. E a diabetes MUD, que não é um tipo de diabetes tão comum em vias de regra, apenas os médicos que estão familiarizados com esses conceitos, né? Mas quais são os sintomas da diabetes? Elas são vários, entre os quais sede excessiva. Pessoas diabéticas têm muita sede, que é chamado de polidipsia, que toma vários copos de água por dia, mas sente necessidade de estar ingerindo água, né? E vontade de urinar com muita frequência, né? É a poliúria, que é a urina em excesso ou em maiores frequências, é um dos maiores sintomas da diabetes, porque isso ocorre porque os rins não conseguem absorver toda a glicose filtrada, que é eliminada junto a uma grande quantidade de água. E aí, assim ocorre a desidratação. Outro sintoma é aumento de fome. O diabético costuma sentir fome diversas vezes no dia, parece insaciável, né? Essa polifagia é consequência da baixa quantidade de glicose que consegue ser absorvida e utilizada pelas células, que enviam mensagem de que o corpo precisa de mais fonte de energia, né? O cérebro entende que o problema está na baixa ingestão de alimento e estimula a fome, né? Mas, na verdade, só o comer só vai aumentar os níveis de açúcar no sangue. E outros sintomas da diabetes, junto à poliúria, é a polidipsia ou a polifagia, que compõe o chamado 3P, que são os principais sinais da doença diabetes. A perda de peso também, né? Perda de peso também, que mesmo comendo muito, a pessoa diabética apresenta emagrecimento contínuo e inexplicável. E a visão embaçada, a visão turva, a visão borrada, e que gera dificuldades para enxergar, e que não tem nenhum outro tipo de problema de visão, mas é sinal de diabetes. Mas como nós devemos prevenir a diabetes? Poxa, às vezes a pessoa nem sabe que tem diabetes, porque às vezes se come tudo, né? Não tem, vai da comida gostosa. A comida gostosa é diferente de comida saudável, né? E come tudo, aí depois, nós principalmente assim, da zona que moramos assim, em regiões ribeirinhas, né? Nós temos isso, mas nós precisamos nos alimentar de forma saudável para evitar a diabetes. E quando nós também precisamos evitar coisas doces, salgadas, mas consumir bastante legumes, bastante verdura, carnes magras, né? E é aconselhável que procure um nutricionista. Mas, se você tiver com algum sintoma de diabetes, observe seu corpo. Você procura um médico. Não se automedique. Nós temos bons médicos. Procure um médico. Não tenha vergonha de procurar médico, né? E também pratique exercícios físicos, como caminhar, andar de bicicleta, enfim. Mas a caminhada, ela é importante, né? Porque o sedentarismo, ele favorece fatores de obesidade, hipertensão, açúcar elevado no sangue, que pode piorar o quadro geral e predispor o organismo, né? E ter maiores problemas. Tem que visitar regularmente o médico, né? Não é mania de médico, mas tem que fazer exames,
de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, né? E procurar um clínico geral, um bom endocrinologista, né? E ter bastante cuidado, procurar um cardiologista, uma boa alimentação, procurar um psicólogo, procurar um neurocientista. Eu sou neurocientista, sou psicanalista, sou neuropsicopedagoga, enfim, né? E eu sou professora, acima de tudo eu sou professora, mas eu aproveito para trazer essas informações para todo mundo, né? Porque nós somos cristãos, mas nós também adoecemos. O nosso corpo precisa de cuidados, e cuidados que médicos pedem os exames, aí nós fazemos, eles dão diagnóstico, são preventivos, não é verdade? A medicina preventiva, ela é fundamental. E principalmente não é assim, só porque já está velho, não. A diabetes, ela dá em criança também, né? Como nós vimos, o tipo 1. Então, eu espero que você, irmão, meu irmão, minha irmã, você procure um médico. Procure um médico para fazer exames de urina, de sangue, fazer os exames básicos, né? Para saber a sua triglicerídeos, o seu colesterol, se tem diabetes, se tem problema de pressão alta. Cuide da sua saúde, né? Cuide do seu corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. E não também orando, buscando o Senhor, consagrando a nossa vida ao Senhor, né? Porque o Senhor é a cura. E que Deus continue nos abençoando, nos honrando, nos dando saúde e paz. Porque quando nós estamos com a nossa mente em paz, com o nosso corpo com saúde, né? Nós temos força para continuar a caminhada, temos força para ir na igreja, para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, porque às vezes a gente está tão debilitado que a gente não tem força nem para orar, não tem força. É a nossa alma, o nosso espírito que ora, porque também nós devemos orar em espírito e verdade, né? Um grande abraço com meus braços de oração, e que a paz e a presença do Senhor seja renovada na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Se cuide, meu irmão. A paz.